A confirmação já foi liberada e muito em breve a quantia que você tanto espera estará em suas mãos. Esta prece que chegou até você não é fruto do acaso, mas sim um chamado celestial. O universo já trabalha de maneira intensa ao seu favor e uma energia invisível, porém poderosa, organiza cada detalhe para que a prosperidade financeira se revele em sua vida. Essa mudança não está distante, ela já começou a acontecer. Prepare-se, pois portas que antes estavam fechadas se abrirão diante de você e novas oportunidades de riqueza irão surgir de formas inimagináveis. Débitos que pareciam impossíveis de serem solucionados desaparecerão de maneira surpreendente e o valor com o qual você sonhava finalmente encontrará o caminho até sua realidade. Existe uma inteligência divina que escuta seus pensamentos mais íntimos e enxerga as preocupações que você nunca compartilhou com ninguém. Toda essa ansiedade que o acompanhava está prestes a dar lugar à serenidade e à certeza. Antes de prosseguir, declare sua abundância. Afirme em voz alta com confiança: eu possuo uma mente milionária. Escreva essa frase nos comentários como um gesto de comprometimento com a riqueza. Tudo começa na forma como você pensa e sente. Quando sua mente se ajusta à prosperidade, o mundo ao redor passa a se transformar. Essa afirmação é a chave que abre um fluxo constante e poderoso de abundância. A partir do instante em que você se conecta a essa frequência, nada é capaz de impedir o curso da prosperidade. As soluções que pareciam distantes se aproximarão, atraídas pela sua nova vibração. Este é o ponto de virada que você aguardava há tanto tempo. O céu está movendo correntes de bênçãos que ninguém poderá bloquear. Pessoas que haviam esquecido seu nome voltarão a se lembrar. Projetos que estavam parados serão retomados e aquele valor específico que você tanto visualizou será liberado de forma exata. Mensagens inesperadas chegarão, propostas surgirão do nada e milagres financeiros se manifestarão. Diante dos seus olhos, nada acontece por acaso. Esta oração é a resposta direta às suas súplicas silenciosas. Este é o instante em que sua trajetória começa a ser redesenhada. Algo já foi ativado em seu interior e também no ambiente ao seu redor. Mesmo que seus olhos ainda não vejam, já é possível sentir a leveza, a calma e a certeza de que tudo está se resolvendo. O dinheiro que parecia distante já caminha em sua direção e logo estará em suas mãos. Continue ouvindo até o final e prepare-se para viver uma experiência que ultrapassa o conceito de sorte. Você está prestes a testemunhar o cumprimento de uma promessa espiritual que estava sendo preparada há muito tempo e agora se encontra pronta para ser materializada. Cada lágrima que derramou, cada noite de preocupação e cada obstáculo enfrentado serviram como degraus para que este momento chegasse. Agora começa uma nova etapa, em que a escassez se converte em abundância, o medo cede espaço à tranquilidade e todos os limites financeiros se desfazem completamente. Essa promessa é verdadeira e pertence a você. Ela não é privilégio de alguns, mas o seu direito espiritual. Ao escutar esta oração, você declara: estou preparado. E quando essa declaração é feita, com fé, um movimento grandioso começa a acontecer nos bastidores da sua vida. O que antes parecia impossível passa a tomar forma. O dinheiro que parecia inalcançável se aproxima velozmente, guiado por uma força além da compreensão humana. Existe uma vibração no ar que reconhece quando uma alma está pronta para receber. Neste instante, essa energia se conecta diretamente a você. É como se uma chave tivesse sido girada, liberando um fluxo de bênçãos que aguardava apenas o momento certo para se revelar. Valores que você nem lembrava poderão retornar como reembolsos. Propostas surpreendentes aparecerão sem aviso. Pessoas se aproximarão apenas para estender a mão
e colaborar com você. Tudo isso é a prova de que algo extraordinário já está em andamento. Sinta agora a mudança dentro de si. Seu coração já reconhece que algo grandioso está chegando. A paz começa a ocupar o lugar do medo e a preocupação não encontra mais espaço. Não é necessário ficar preso à dúvida de como tudo acontecerá. Apenas mantenha sua mente alinhada e permita que essa frequência penetre em sua alma. Observe como a abundância começa a se expandir em todas as áreas. Quando o seu interior prospera, o mundo externo se ajusta de forma natural. Suas escolhas se tornam mais firmes, seus passos mais confiantes e sua vida encontra equilíbrio com o seu verdadeiro propósito. Neste exato momento, sua história está sendo escrita novamente com luz, riqueza e glória. Cada palavra que você recebe constrói uma nova realidade ao seu redor. Muito em breve, perceberá coincidências incomuns, mensagens que parecem ter sido feitas somente para você, encontros impossíveis de explicar pela lógica e sinais evidentes de que o plano divino está em plena execução em seu favor. Ainda que no plano físico nada tenha acontecido, no espiritual já está decretado. O valor de que você precisa já existe, já foi autorizado e já está destinado às suas mãos. Quando chegar, não virá sozinho. Trará paz, organização, discernimento para multiplicar, equilíbrio para administrar e liberdade para viver com dignidade. Essa bênção não será passageira, mas marcará o começo de um novo tempo em sua vida. O que está reservado a você ultrapassa todas as expectativas e virá na hora exata, na forma perfeita e com uma força transformadora que permanecerá para sempre em sua memória. A partir deste instante, nada mais será como antes. Seu nome será lembrado em lugares que você jamais imaginou alcançar. E portas que antes pareciam permanentemente trancadas se abrirão diante de você com naturalidade. Caminhos que estavam ocultos começarão a se revelar diante dos seus olhos. Aquilo que parecia destinado apenas a outros, agora se aproxima da sua vida com propósito, intensidade e poder. Você tem valor, você tem direito. Foi separado para viver em plenitude e abundância. Isso não é obra do acaso, mas a consequência da sua escolha de não aceitar mais a escassez e se abrir somente para o que é grandioso. Ao permanecer conectado a esta oração, códigos espirituais antigos são ativados, promessas divinas são reacendidas e verdades eternas despertam no mais profundo da sua alma. Tudo converge para um único destino, a manifestação plena da prosperidade em sua vida. Mantenha-se firme e confiante, ainda que a realidade externa pareça inalterada. Dentro de você, engrenagens invisíveis já se movimentam. Quando isso acontece, todo o universo ao redor começa a mudar. A bênção está a caminho e quando se revelar, será tão grandiosa e gloriosa que cada instante de espera terá valido a pena. Respire profundamente, sinta essa energia pulsando em seu ser e declare em silêncio: eu recebo, eu aceito, eu sou grato. A prosperidade é minha herança e eu proclamo que já começou a se manifestar. Permaneça até o fim desta mensagem, pois algo extraordinário está prestes a acontecer. A própria criação revela que o Deus que formou o universo não age com medida limitada, mas sempre em abundância transbordante. O mar não oferece apenas uma onda, mas um espetáculo contínuo. As árvores não produzem um único fruto, mas ramos cheios de colheita. Essa é a essência divina, infinita, generosa e eterna. Quando você reconhece essa verdade, conecta-se a uma fonte inesgotável que deseja vê-lo realizado e pronto para se tornar canal de bênçãos para outros. Ainda que por muito tempo sua mente tenha estado presa ao pensamento de falta, esse nunca foi o plano de Deus para você. O reino divino é abundante e essa abundância pertence também a você.
O Senhor é dono do ouro e da prata e sustenta toda a criação apenas com o poder de sua palavra. Por que então duvidar de que Ele não apenas pode, mas deseja abençoá-lo em medida transbordante? Negar isso seria como estar diante de um oceano cheio e recusar-se a beber. Existe um princípio profundo que poucos compreendem. Quando reconhecemos Deus como a fonte suprema de todas as coisas, rompemos com a dependência das estruturas humanas. O trabalho, o salário, os negócios são apenas instrumentos. A verdadeira fonte é o Senhor. Ele abre caminhos onde tudo parece fechado. Ele realiza o impossível apenas para nos lembrar de que continua no controle absoluto. A energia da abundância não se manifesta por palavras vazias, mas por uma entrega autêntica, fundamentada na confiança e na fé. Não se trata de desejar por desejar, mas de crer com convicção que já é seu, porque foi prometido pelo Pai. Quando você caminha nessa certeza, o medo perde espaço, a ansiedade se dissipa e a paz se instala como um bálsamo. Essa paz profunda é o lembrete de que você nunca esteve sozinho, mesmo quando tudo ao redor parecia deserto. O mesmo Deus que faz brotar água em meio à aridez é aquele que cria soluções inesperadas. Quantas vezes você já experimentou respostas no instante exato? Quantas vezes um valor foi liberado quando já não havia saída? Nada disso foi coincidência, mas prova de que temos um Pai amoroso, atento e disposto a nos surpreender. Cada vez que você declara, Senhor, Tu és a minha fonte, cadeias de limitação são quebradas e um novo nível de vida é ativado. Esse nível não é apenas sobre sobreviver, mas viver com dignidade, compartilhar com generosidade e não temer a falta. O chamado de Deus para você não é limitação, mas prosperidade em todas as áreas, no amor, na fé, na alegria e também nas finanças. A abundância divina não é restrita ao espírito, mas envolve todas as dimensões, física, emocional e material. Ele é completo e deseja que você também seja. Muitas vezes, o que falta para destravar o extraordinário é uma única decisão: afirmar com fé, Pai, Tu és a minha fonte. Essa simples declaração abre portas que ficaram fechadas por anos, move engrenagens invisíveis, restaura o que parecia perdido e reafirma sua identidade de filho. Você é herdeiro de um Pai gloriosamente rico, que não mede bênçãos em gotas, mas deseja transbordar em sua vida. O céu não conhece limites. Quando você entende isso, sua oração se transforma. Em vez de dizer, Senhor, se for da Tua vontade, você começa a declarar com confiança, Pai, porque sei quem Tu és, eu recebo. Essa mudança de postura é a fé em ação. É a fé trazendo à existência aquilo que já pertence a você por direito. Nenhuma força sobre a terra pode impedir o que o Senhor determinou. Ao acordar, experimente algo novo. Em vez de focar no que ainda falta, agradeça pelo que já está a caminho. Essa gratidão antecipada é uma chave espiritual poderosa. Agradeça pelo cliente que ainda não chegou, pelo valor que ainda não foi depositado, pela solução que ainda não se manifestou. No mundo espiritual, tudo já foi preparado, apenas aguarda o momento certo para ser revelado. É como uma cortina prestes a ser aberta. Você ainda não enxerga o que há por trás, mas pode ter certeza de que algo grandioso já está pronto para você. O céu pede apenas uma coisa: continue crendo. Não desista. E quando o desânimo tentar se aproximar, declare com firmeza, o Senhor é a minha fonte, nada me faltará. Essa convicção renova sua coragem e desperta a ousadia para investir nos seus sonhos, até mesmo naqueles que pareciam impossíveis. É nesse nível de fé que você começa a abençoar outros, mesmo antes de colher os próprios frutos, porque entende que dar não é perder, mas plantar.
toda semente lançada com amor e generosidade retorna multiplicada. Esse é o princípio do reino. O que se entrega de coração volta em abundância. Se esta mensagem tocou o seu espírito, não aguarde só para si. Compartilhe com alguém que precise ser lembrado da verdadeira fonte da provisão. E, se sentir em seu coração o desejo de apoiar este canal, saiba que qualquer contribuição feita com amor voltará multiplicada para a sua vida. Cada oferta, pequena ou grande, é uma semente de generosidade. Agora, se você chegou até aqui, faça uma pausa, respire fundo, aquiete os pensamentos e abra o coração. Deixe para trás as dúvidas, desligue o medo e concentre-se nesta verdade. Deus não se esqueceu de você. Ele deseja falar com você agora. Esta oração tem um propósito divino. Algo sobrenatural está prestes a acontecer. Se puder, feche os olhos e una sua fé à minha nesta prece. Senhor Todo-Poderoso, aquele que vê além da visão humana, hoje me coloco diante da Tua presença com o coração rendido e a alma sedenta por respostas. Reconheço que somente Tu és a fonte de toda a provisão, de toda a riqueza e de todos os recursos que sustentam este mundo. Com fé, declaro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, clamo por intervenção divina nas finanças desta pessoa que ora comigo. Ela não chegou aqui por acaso, mas foi conduzida pelo Teu Espírito para ouvir esta palavra. Por isso, eu profetizo: chega de portas fechadas, chega de noites sem paz, chega de carregar a vergonha de não conseguir honrar compromissos. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro: a abundância dos céus invade sua vida de forma poderosa. Vejo com os olhos da fé o milagre financeiro se aproximando, recursos sendo liberados, dívidas sendo pagas, negócios se reerguendo, contratos sendo firmados, oportunidades surgindo e valores que estavam perdidos retornando. Tudo o que estava travado agora se movimenta pelo poder do nome de Jesus. Senhor amado, envia Teus anjos carregando provisão e entra em cada casa representada por esta oração, transformando toda a atmosfera de medo em confiança e serenidade. Fortalece a fé desta pessoa para que declare sem hesitação: meu Deus é fiel e cumprirá cada promessa. Onde houver dor e onde alguém já pensou em desistir, sopra um vento renovador de esperança. Que sua mente se alinhe com a realidade dos céus, pois ela é filha legítima, herdeira de todas as riquezas do Pai, com acesso completo à abundância que vem do alto. Oro para que nos próximos dias seus olhos vejam claramente o que tanto esperava. Em autoridade espiritual declaro: a provisão é liberada, chegando de forma justa, honrosa e surpreendente, não pelos méritos humanos, mas pela graça do Deus que exalta os humildes e honra os que nele confiam. Espírito Santo, guia cada passo dessa vida, concede sabedoria, discernimento e clareza de visão. Desfaz armadilhas, corta os laços de engano, elimina toda fonte de perdas e arranca a raiz da escassez. Que tudo o que chegar às mãos floresça e que a colheita seja tão farta que haja alegria em repartir sem temor de faltar. Clamo por multiplicação, restituição e aceleração. Pai, alcança os sistemas financeiros, toca instituições bancárias, move as fontes ocultas e atua nos bastidores, em lugares onde ninguém mais pode agir. Realiza o improvável para que todos reconheçam a manifestação da Tua mão poderosa. Se houver alguém vacilante em sua fé, envolve-o com ternura e prova que não existem limites para Ti. Manifesta-te de modo real e envia, em até 48 horas, um sinal concreto como resposta viva desta oração. Não por emoção passageira, mas pela certeza de que és o Deus que responde prontamente quando assim determina. Oro com confiança, reverência e fé. Sei que Teu tempo é perfeito e creio que chegou. A bênção já se aproxima.
A resposta está em movimento e a provisão foi liberada em nome de Jesus. Amém. Se estas palavras tocaram seu coração e algo despertou dentro de você, escreva agora nos comentários: confirmado. Proclame também: o dinheiro chegará às minhas mãos em até 48 horas. Faça disso um ato profético, uma declaração de fé, uma chave espiritual capaz de ativar o milagre. Cada lágrima silenciosa carrega uma história que nenhum bem material traduz, mas que a sua alma conhece. Quantas vezes você tentou adormecer com a mente tomada por preocupações, sentindo que tudo desmoronava ao redor? Não se trata apenas de dívidas, contas ou saldo negativo, mas do medo de falhar, da dor de não conseguir prover e do receio de decepcionar quem ama. Essa batalha invisível desgasta forças e rouba a esperança. O medo, quando se instala, contamina decisões, paralisa ou empurra para escolhas desesperadas que aprofundam ainda mais o cenário. A virada começa quando você entende que o medo não é um inimigo a ser esmagado, mas um sinal a ser interpretado. Ele aponta que existe algo em seu interior pedindo cura. A transformação acontece quando você deixa de ver o medo como barreira e passa a reconhecê-lo como convite para crescer. Em toda incerteza, há um ponto de escolha: alimentar o caos ou cultivar a paz. Quando decide pela paz, sua vida se alinha, porque você deixa de ser refém do que acontece fora e passa a governar o que acontece dentro. A fé move montanhas, mas antes de transformar o que está ao redor, reorganiza o que existe dentro de você. É no íntimo que os milagres começam. A visão se amplia, as possibilidades se multiplicam e onde antes havia apenas obstáculos, surgem oportunidades. Conexões certas aparecem, ideias chegam no momento exato e os passos se tornam firmes. É energia, é vibração, é o diálogo silencioso entre seu coração e o universo. Essa frequência está disponível agora. Basta uma decisão: sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. É natural duvidar quando tudo parece desmoronar, mas também é possível acreditar sem ver sinais imediatos. A fé não significa a ausência de problemas, mas a presença de um propósito. Quando compreende isso, até as dificuldades ganham outro sentido. Deixam de ser punições e passam a ser mestres. Cada desafio superado fortalece a certeza de que prosperar é possível, mesmo em meio à tempestade. Então, reforce em sua mente a abundância. Escreva nos comentários: o dinheiro vem até mim de formas inesperadas e infinitas. Quanto mais você afirma, mais sua mente se condiciona ao sucesso. Declare com convicção: o dinheiro vem até mim de formas inesperadas e infinitas. Eu vou marcar seu comentário com um coração como sinal de apoio nessa caminhada. A verdadeira prosperidade vai além das finanças. É paz interior, é segurança, é liberdade de escolha. É deitar em tranquilidade e acordar com esperança. Você não precisa esperar que tudo se resolva para começar a mudar. Comece com o que tem. Agradeça até pelo pouco. A gratidão é uma chave espiritual que abre portas que o esforço isolado jamais abriria. Quando entra nessa vibração, ela se expande, se multiplica e uma força maior passa a guiar seus passos. As circunstâncias começam a conspirar a seu favor, os ventos mudam de direção e o impossível se torna realidade. A abundância não está distante nem reservada a poucos privilegiados. Ela já habita o agora, no modo como você sente, pensa e age. Ao se alinhar com essa verdade, sua realidade se reorganiza, soluções surgem, recursos se ampliam e até as pessoas à sua volta percebem a transformação. Tudo começa dentro e retorna ao seu campo. Não precisa controlar o como, porque essa é a parte do universo. Seu papel é lembrar-se do porquê. Por que deseja vencer? Qual vida quer construir? Que legado pretende deixar?
Quando sua mente se conecta ao propósito, o medo perde força. A fé se solidifica e suas ações fluem com leveza, sem desgaste. Você deixa de lutar apenas para sobreviver e passa a escolher florescer. Se ainda houver dúvida, respire fundo, feche os olhos e declare: eu libero o medo e me abro para a abundância. Repita quantas vezes forem necessárias, até que essa verdade desça ao subconsciente. Quando a mente aceita, a realidade obedece. Você já venceu outras batalhas, já atravessou vales sombrios, e isso prova sua força, sua resiliência e seu propósito. Não nasceu para a escassez. Há algo maior conduzindo você para um novo nível. Dê o primeiro passo, ainda que pequeno, silencioso e discreto, mas que seja genuíno. Permaneça constante, insista mais um pouco, não pare antes do milagre. Você está mais perto do que imagina e a colheita será abundante. Prepare-se, conecte-se ao novo, abra espaço no seu interior. O que está vindo traz paz, provisão e plenitude. O impacto será tão profundo que você perceberá que todo o caminho, por mais difícil que tenha sido, valeu cada instante. Se esta mensagem chegou até você agora, é porque veio no momento certo. Não ignore este sinal. Compartilhe essa vibração com quem precisa. Vamos fortalecer juntos uma corrente de fé, esperança e prosperidade. Você não está sozinho. O que vem supera o que você imagina. Fique comigo, porque em seguida será revelada uma chave espiritual capaz de transformar o invisível em realidade. O que você está prestes a ouvir carrega poder para transformar sua vida material. Ainda que tudo pareça parado, contrário às suas orações ou sem nenhum sinal visível, algo grandioso e invisível já se move em sua direção. É como a semente escondida na terra. Embora ainda não tenha rompido a superfície, em silêncio cria raízes profundas e se fortalece até estar pronta para florescer com vigor. Você não precisa enxergar para acreditar. O milagre já está em andamento. O mundo espiritual responde a essa fé verdadeira. E quando essa fé é expressa em palavras, torna-se um ímã que atrai o cumprimento das promessas. Você já iniciou esse processo no momento em que declarou com ousadia que a bênção estava chegando. Agora, preserve essa convicção como quem guarda uma promessa inquebrável. Enquanto muitos hesitam, você está sendo treinado para confiar além do que os olhos podem ver. Essa confiança, que o mundo chama de loucura, é justamente o que derruba muralhas, abre caminhos onde nada havia e constrói pontes sobre antigos abismos. O céu nunca despreza um coração que crê com coragem. Quando a fé é proclamada em voz firme, sem medo de críticas ou fracassos, algo sobrenatural é liberado. Suas palavras não são vazias, carregam propósito e transportam milagres. Talvez neste momento você esteja diante de um extrato que não traduz seu verdadeiro valor, enquanto cobranças se acumulam e o peso das responsabilidades aperta. Ainda assim, ouça, um favor inesperado está a caminho. Ele não depende de salário, economias ou de pessoas específicas. Vem de Deus como uma reviravolta capaz de mudar cenários num instante. Pessoas serão movidas a trazer soluções, recursos e ofertas inesperadas. Tudo começa pelo que você declarou. Ao afirmar que portas financeiras se abrem e que o dinheiro chegará às suas mãos em até 48 horas, de forma surpreendente e milagrosa, algo foi ativado. Você acreditou no coração e confessou com a boca, e isso tem poder. O céu responde à fé, e cada repetição fortalece essa verdade. Não é discurso vazio, é diálogo com o Criador, que honra a palavra daqueles que confiam sem duvidar. E aqui está o segredo. Essa manifestação não segue a lógica humana. Você pode imaginar possibilidades, mas a forma como acontecerá vai surpreender. Será incomum,
grandiosa e só poderá receber um nome: milagre. Pode ser uma ligação inesperada, uma proposta jamais cogitada, um valor esquecido que retorna ou alguém movido por Deus para abençoar você. Não tente controlar os meios, apenas espere o extraordinário. Pense nisso. Se o próprio Deus nos convida a prová-lo, por que não fazer isso com ousadia? Se a porta já está entreaberta, por que não atravessá-la com coragem total? Chegou o momento de abandonar a postura de quem implora por migalhas e assumir o lugar de herdeiro legítimo. O céu pertence a você. Os recursos são ilimitados. O tempo da escassez terminou. Agora é a estação do transbordo. Se você sente que esta mensagem é para você, escreva com firmeza. Eu declaro que portas financeiras estão se abrindo agora mesmo e que o dinheiro chegará às minhas mãos em até 48 horas, de maneira inesperada e milagrosa. Repita como quem cava até encontrar água. Ainda que não entenda o processo, continue proclamando. A fé não exige explicações, ela apenas obedece. Cada declaração aprofunda as raízes do milagre. O mundo espiritual responde à sua voz. Anjos se movem por causa da sua confissão. Portas que estavam trancadas há anos começam a se abrir. O céu já está em movimento. Existe um som de avanço ecoando ao seu redor. Talvez seus olhos ainda não vejam, mas muito em breve será evidente. Quando acontecer, será tão grandioso que até os que duvidaram dirão: foi Deus quem fez. Não desanime. Reforce seu coração nessa promessa. Se a insegurança tentar dominar sua mente, responda com palavras de fé. Se o medo aparecer, declare em voz firme: o céu está agindo a meu favor. Você verá o milagre diante dos seus olhos, não como acaso, mas como fruto de um posicionamento espiritual constante. A cada instante, o que estava oculto se aproxima da realidade. A cada dia, a bênção avança com passos firmes em sua direção. O que se aproxima supera o que você pediu, virá mais rápido do que imaginava e será mais completo do que ousou sonhar. Tudo isso se ergue sobre o alicerce da fé proclamada. Você está colaborando com o propósito divino e liberando palavras que reconfiguram o seu cenário. Não interrompa esse movimento. Continue declarando. Continue acreditando, continue esperando com alegria. O encaixe perfeito virá, e quando a provisão se manifestar, será no tempo exato, de modo tão preciso que você reconhecerá. Deus não se atrasa, Ele chega na hora perfeita. O seu milagre já tem data no calendário do céu e será evidente para todos. Por muito tempo você ouviu frases como: dinheiro não traz felicidade, querer prosperar é ganância, ou somente com dor e sacrifício se conquista algo de valor. Expressões repetidas de geração em geração se infiltraram como verdades e limitaram seu pensamento. Assim, muitos vivem como se houvesse um teto invisível sobre suas cabeças, restringindo conquistas, bloqueando oportunidades e impedindo o fluxo da abundância já disponível. Esse teto precisa cair. Essas vozes internas que mentem precisam silenciar. Hoje começa uma nova obra, uma mentalidade restaurada, enraizada na verdade da prosperidade. Toda escassez nasce primeiro na mente. Não importa o quanto você trabalhe e se dedique, se dentro de si existe a crença de que não é digno, tudo o que conquistar escorrerá como areia entre os dedos. A raiz da limitação é mais profunda do que parece e está sendo arrancada agora. Muitas vezes, a raiz da escassez se esconde em palavras ouvidas na infância, em comparações injustas, em feridas emocionais que nunca foram tratadas ou em experiências que convenceram sua alma de que a falta sempre seria parte da sua vida. Mas agora chegou o momento de olhar para dentro com coragem e declarar: eu me recuso a permanecer assim.
Continuar sustentando padrões antigos é como abastecer um carro com o combustível errado e esperar que ele tenha bom desempenho. Ele até pode rodar por algum tempo, mas logo o motor falha. Da mesma forma, preservar crenças ultrapassadas sobre finanças impede o avanço na caminhada rumo à prosperidade. É preciso arrancar pela raiz ideias como riqueza é só para os outros, ou quem tem muito tirou de alguém. Essas crenças não refletem a verdade. O universo é vasto, generoso e inesgotável. A fonte é infinita e há recursos mais do que suficientes, inclusive para você. Permita que essa consciência penetre profundamente no seu íntimo. Você nasceu para viver em plenitude, não por mérito humano, mas porque foi criado à imagem de um Deus cuja essência é a abundância. Ele é Senhor de todas as riquezas, visíveis e invisíveis. Se você é filho, também é herdeiro. Isso significa que tem direito ao que foi criado. Prosperar não é vaidade, é cumprir propósito. Pessoas prósperas têm mais condições de ajudar, alcançar e transformar a realidade de outros. A prosperidade também possui uma dimensão espiritual. E crenças limitantes não se rompem com força bruta, mas com clareza e constância. Cada vez que você declara, eu sou próspero, eu atraio oportunidades extraordinárias, o dinheiro flui com leveza até mim, o seu cérebro cria novos padrões. Aos poucos, as resistências internas cedem e sua energia se ajusta a uma frequência mais elevada. Você deixa de correr atrás e passa a atrair. O que parecia distante começa a surgir naturalmente, porque você se alinhou à vibração correta. O seu valor não está em extratos bancários ou bens acumulados. O seu valor é eterno, imutável e incontestável. Por isso você pode declarar com convicção: eu rompo agora com todas as crenças de limitação. Eu rejeito a ideia de que o dinheiro é sujo, difícil ou inacessível. Eu me abro para prosperar. Quanto mais você proclama essa verdade, mais a sua identidade se reconstrói. A promessa do Salmo 37, versículo 5, não é apenas um enfeite bíblico, mas uma chave de acesso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Isso significa abrir mão do controle e confiar. Quando você coloca tudo nas mãos dele, aceita que um plano superior está em ação, mesmo quando os detalhes ainda não aparecem. Ao confiar, o favor divino entra em cena. Portas certas se abrem, aquilo que era confuso se organiza, estratégias surgem, conexões se revelam e a vida começa a fluir com suavidade. Existe aqui uma revelação essencial. Abundância não vem apenas do que você faz, mas da pessoa em quem você se torna. Tornar-se próspero é um processo interno, pensamentos curados, emoções equilibradas e palavras que constroem em vez de destruir. Cada frase que você ouve agora funciona como ferramenta, derrubando barreiras invisíveis e liberando novos caminhos. Quanto mais se permite a essa reprogramação, mais rápido os resultados começam a aparecer. Pergunte-se, o que realmente acredita sobre o dinheiro? Quais frases você repete quando olha para suas finanças? Que histórias de escassez você carrega? Escreva-as, encare-as e substitua cada uma por afirmações baseadas na fé, na esperança e na verdade. Faça disso um hábito diário. Seja como o agricultor que cultiva a terra com constância até que a colheita apareça. Você não precisa mais viver com medo da falta. O ciclo de escassez está sendo desfeito agora. O alívio chega como quando uma janela é aberta em um quarto abafado. A luz entra, o ar se renova, a atmosfera muda e a dúvida cede espaço à certeza. Daqui em diante, sempre que um pensamento de limitação surgir, responda com firmeza: eu sou próspero, porque fui criado para prosperar. Essa é sua nova identidade, construída sobre promessas divinas, não sobre circunstâncias passageiras. Você não caminha sozinho.
Existe um exército espiritual ao seu lado desde o momento em que decidiu mudar sua mentalidade. O que você constrói agora refletirá nos próximos dias, nas próximas semanas, e em pouco tempo, os frutos dessa nova forma de pensar já estarão chegando. Quando aparecerem, você reconhecerá que valeu a pena romper com velhos padrões, que valeu a pena confiar e acreditar outra vez. E saiba, isso é apenas o começo. A verdadeira abundância, aquela que não se esgota, já está fluindo e nada poderá impedir alguém que decidiu viver acima de toda limitação. Quantas vezes você olhou para o dinheiro como problema, peso ou motivo de preocupação? É hora de mudar essa visão. O dinheiro é um canal neutro e poderoso, capaz de realizar sonhos, apoiar causas, trazer estabilidade e oferecer conforto às pessoas que você ama. Quando bem administrado, ele se torna uma ponte, e toda ponte aproxima você do seu propósito. Algo invisível acontece quando você muda a forma de enxergar suas finanças. O cérebro cria novas rotas. As sinapses, antes condicionadas à dificuldade, dão lugar a ideias, soluções e oportunidades. A mente se torna aliada. O coração, antes aflito, passa a pulsar com confiança. O corpo responde com leveza e disposição. Tudo nasce primeiro no pensamento. A transformação verdadeira começa com uma declaração de poder. Proclame agora: a riqueza corre em minha direção com facilidade, em perfeita sintonia com o plano divino. Não importa a circunstância atual, suas palavras têm a capacidade de antecipar um futuro completamente diferente. Cada afirmação não é vazia, mas um tijolo colocado na construção de uma nova realidade. Reserve um instante e faça o exercício da imaginação criativa. Visualize com clareza. Veja-se acessando sua conta e sorrindo diante de um saldo positivo. Imagine-se quitando contas com antecedência. Visualize contratos assinados, boas notícias chegando, portas se abrindo onde antes não havia caminho. Quando a visualização é acompanhada de emoção, envia mensagens poderosas ao universo, que responde alinhando oportunidades à nova vibração que você passou a emitir. Visualizar não é fantasia, mas prática espiritual e mental que prepara você para o que virá. Sempre que você sente como se já tivesse recebido o que deseja, cria uma ponte entre o presente e o futuro sonhado. Quanto mais vezes entrar nesse estado com fé e intenção, mais rápida será a manifestação. O que é ensaiado com convicção se materializa com precisão. A Escritura em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, revela uma verdade poderosa. É Deus quem nos concede a capacidade de gerar riquezas. Isso mostra que prosperidade não é apenas fruto de esforço humano, mas também de uma unção espiritual liberada dos céus. Essa unção desperta percepções que os outros não têm, dá sabedoria para decisões estratégicas e abre os olhos para oportunidades ocultas. É uma sensibilidade divina que orienta suas escolhas para a multiplicação. Esse poder já foi colocado dentro de você desde a criação. Está presente na sua mente, na criatividade, no dom de resolver problemas. São talentos que, quando ativados por uma mentalidade renovada, tornam-se instrumentos de crescimento e expansão financeira. Quanto mais você reconhece essa capacidade como presente divino, maior se torna a gratidão em seu coração. E a gratidão, por si só, funciona como um ímã poderoso de provisão. A transformação genuína sempre tem início no pensamento, mas só se completa quando passa a refletir em atitudes. Quando sua visão de mundo muda, as escolhas começam a seguir esse novo padrão. Você aprende a lidar com o dinheiro com equilíbrio, sem medo nem apego, e passa a valorizar o que já possui, ainda que pareça pouco. Essa postura demonstra que você está pronto para receber mais. O universo não responde apenas a pedidos, mas também à forma como cuidamos do que já temos em mãos. Por isso,
A partir de agora, substitua a preocupação pela preparação. Em vez de questionar como vou pagar, pergunte: como posso ampliar meu valor e minha capacidade de gerar recursos? Essa simples mudança de foco desperta novas áreas do cérebro, criando conexões, ideias e estratégias criativas. Permita que a angústia seja trocada por curiosidade. Abra espaço para novas possibilidades e surpreenda-se com os caminhos que se abrem quando seus pensamentos mudam. Ao despertar, reserve alguns minutos para reafirmar sua identidade financeira renovada. Declare que é abençoado, que carrega sabedoria divina, que as oportunidades chegam de maneira constante e fluida. Imagine-se em um novo patamar, rodeado de pessoas que o apoiam, envolvido em projetos que prosperam. Esse hábito se torna uma espécie de guia espiritual, alinhando sua jornada ao seu propósito maior. Você não precisa aguardar condições perfeitas para começar. O momento certo é o agora, porque a fé só existe no presente. Nunca subestime a força de pequenos passos. Cada novo pensamento, cada palavra de fé e cada ação diferente pavimentam um caminho de prosperidade que ninguém pode roubar, pois é fruto de sua consciência. Continue alimentando sua mente com ideias de abundância. Busque ambientes que inspirem crescimento. Cerque-se de pessoas que também acreditam na prosperidade. A mentalidade financeira não nasce isolada. Ela é moldada pelas influências ao redor. Por isso, crie ambientes que celebrem até pequenas conquistas, porque são elas que abrem espaço para vitórias grandiosas. A riqueza que você deseja já está sendo preparada nos bastidores. O universo trabalha silenciosamente em seu favor. Deus está movendo conexões, abrindo portas e posicionando o seu nome em lugares estratégicos. E tudo começou no instante em que você decidiu mudar seu padrão mental. Permaneça vibrando nessa frequência elevada. Não se desconecte. O que vem em sua direção é tão grandioso que não poderá ser ignorado. E quando se manifestar, você entenderá que tudo nasceu de uma simples escolha: renovar a maneira de pensar. Cada passo de fé é um convite para que os céus se movam em seu favor. Você não precisa enxergar todo o caminho, basta confiar que o Criador já está cuidando de cada detalhe invisível. De repente, aquilo que parecia distante se aproxima. O que parecia impossível se torna realidade. O inacessível passa a fazer parte da sua vida. Isso não é acaso, é alinhamento com propósito. Pode ser uma ligação inesperada, um e-mail surpreendente, uma indicação que abre portas. O extraordinário acontece sem esforço, porque quando Deus decide agir, nenhuma muralha permanece de pé. Às vezes tudo parece estagnado e um silêncio profundo domina. Mas é justamente nesse silêncio que o céu trabalha com intensidade. O invisível não é ausência, é preparação. Enquanto você mantém a fé, cultiva a gratidão e sustenta pensamentos positivos antes mesmo de ver resultados, algo ao seu redor começa a se reorganizar. As oportunidades que chegam não são acaso, mas respostas espirituais a uma postura interior. É nesse estado que você passa a atrair ideias restauradoras, soluções criativas e caminhos que antes estavam bloqueados. Quantas vezes já sentiu que algo grandioso estava prestes a acontecer sem saber explicar? Isso não é imaginação, é seu espírito percebendo o movimento dos céus. Não resista, diga sim ao novo, saia da zona de conforto. A intuição é uma das formas mais claras de ouvir a voz de Deus. Quanto mais você a valoriza, mais percebe que as respostas sempre estiveram dentro de si. As oportunidades não nascem do exterior, mas dentro de você. Primeiro surgem no interior e depois ganham forma no mundo físico. Quando o impossível começa a se concretizar, o coração vibra, a mente se expande e a fé se fortalece.
Até mesmo as dores do passado ganham um novo sentido. Cada lágrima foi uma semente, cada obstáculo um degrau para o próximo nível. Nada foi desperdiçado. Tudo o que você viveu o conduziu até aqui, ao limiar do que está prestes a acontecer. E sim, você é merecedor. Foi destinado a viver experiências extraordinárias. Mesmo que outros digam o contrário, você não está pedindo demais. Apenas está reivindicando o que já lhe pertence por direito. Faça uma pausa agora e declare: eu me abro para receber as oportunidades divinas que estão vindo em minha direção. Pronuncie como quem tem absoluta certeza de que uma força superior está alinhando cada detalhe. Essa declaração não é apenas uma frase, mas uma chave espiritual. Ela movimenta céus, ativa energias e mostra que você está preparado. Ainda que não saiba qual será o próximo passo, confie. No momento exato, seus pés saberão para onde ir. A presença de Deus é como um ímã celestial que atrai conexões, recursos, ideias e bênçãos. E tudo começa com uma decisão interior: mudar a forma de pensar. Para receber o novo, sua mente precisa estar sintonizada na frequência correta. Vigie os pensamentos que limitam, as palavras negativas e as pessoas que tentam apagar sua luz. Afaste-se do que enfraquece e aproxime-se do que fortalece. A mente é como um campo fértil. Tudo o que é semeado nela floresce. Quando você planta fé, a colheita abundante é apenas questão de tempo. Muitas vezes, as maiores oportunidades vêm disfarçadas em desafios. O que parecia obstáculo pode carregar dentro de si o início de um milagre. Quem enxerga com olhos espirituais entende. Deus trabalha em camadas e gosta de esconder bênçãos em cenários inesperados, apenas para surpreender os perseverantes. Por isso, em vez de perguntar por que isso acontece comigo, mude a questão para: o que o céu deseja me ensinar através desta situação? A pergunta correta muda a visão, e a visão transforma a realidade. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas confiar no próximo passo. Entregar o controle a Deus não é passividade, mas fé em movimento. É fazer a sua parte e deixar que o sobrenatural complete o restante. Ele nunca falha. As portas certas não se abrem por insistência desesperada, mas por alinhamento espiritual. Muitas vezes, o que falta para a oportunidade se manifestar é apenas um sim, dito com fé, ainda que o coração carregue receios. Deus não pede perfeição, Ele espera entrega. Talvez a virada que você tanto aguarda esteja em uma única decisão. Declare com clareza o que deseja viver. Ore, escreva, visualize, dê nome ao seu milagre. Aquilo que é reconhecido no espírito toma forma no físico. Pode estar em uma conversa simples, uma mensagem inesperada, um gesto de carinho ou um convite despretensioso. Deus se manifesta nos detalhes, e quando você responde com fé a pequenos sinais, o céu responde com portas escancaradas. Isso não é acaso, é sincronia perfeita com o que já foi preparado para a sua jornada. Mantenha-se atento, sensível e desperto. Algo grandioso está prestes a acontecer. Um novo ciclo, um projeto inesperado, uma promoção, um reencontro com o propósito. E você perceberá que não se tratou de sorte, mas de preparo. Mesmo sem perceber, já estava pronto. Quando a promessa se cumprir, receba com gratidão, celebre e compartilhe. Continue confiando, porque em Deus sempre há mais. Sempre existe um novo capítulo pronto para ser vivido. Pense comigo. É como se uma chave invisível fosse girada quando mudamos a forma de olhar para o dinheiro. Algo se liberta. O peso de acumular por status dá lugar a uma leveza nova. A vida ganha cor. Deixamos de apenas sobreviver para viver com propósito. O dinheiro, que antes parecia apenas um número, passa a ser extensão da essência.
Ele reflete o que carregamos dentro e, a partir daí, flui com mais liberdade. Quando utilizado com pureza de intenção e consciência, os recursos se tornam fonte de bênçãos constantes. Pessoas verdadeiramente prósperas são aquelas que sentem alegria em contribuir. Elas não oferecem apenas valores materiais, mas também tempo, atenção, sabedoria e oportunidades. Estão ligadas a algo maior do que elas mesmas, e é por isso que o universo responde com precisão. Existe uma força que se ativa quando você decide ser canal de fluxo e não um fim em si mesmo. Nesse momento, a abundância passa a seguir os seus passos. Você não precisa correr atrás dela, pois é ela quem o encontra. Isso não é mágica, é princípio, é lei espiritual. Agora reflita. E se você passasse a usar seus recursos, grandes ou pequenos, com propósito? Não significa entregar tudo, mas direcionar conscientemente o que chega até você. Dinheiro com propósito é como uma semente plantada em solo fértil. Pode parecer pequena, mas tem poder para gerar uma floresta inteira. Muitas vezes esquecemos disso porque estamos ocupados apenas em sobreviver, mas fomos criados para viver com significado. O maior propósito é ser resposta na vida de alguém. A generosidade abre portas e conecta você a pessoas e caminhos que de outra forma jamais alcançaria. Existe uma estrada iluminada que só se revela aos corações dispostos. O que parecia distante começa a se aproximar quando você rompe o ciclo da escassez com um ato de partilha. Assim, a abundância se manifesta. Quanto mais você divide, mais se torna canal. E canais não acumulam, deixam fluir. Dar não é perder, é manter o movimento vivo. Não é troca, é certeza de que nada lhe falta. Quando você entra nessa frequência, tudo se organiza ao seu redor. Ideias surgem, portas se abrem, a criatividade se expande e você passa a viver em ritmo de confiança. Cada semente plantada com consciência gera colheita. Talvez não venha da forma esperada, mas sempre virá em abundância, porque o universo devolve em multiplicação. Muitos deixam de doar por medo de perder, mas e se a verdadeira perda estiver justamente em reter? Quando o movimento é interrompido, o fluxo cessa e o que para deixa de ter vida. Prosperidade não é acúmulo, é movimento constante. Doar com clareza, leveza e propósito. Cada ato de generosidade é um código que desbloqueia novos níveis da jornada. O impacto não precisa ser enorme para ser real. O que é pequeno para você pode significar tudo para alguém. Deus não olha a quantidade, mas a intenção. Ele recompensa gestos sinceros, com conexões, portas abertas e recursos inimagináveis. Não se trata de barganha, mas de resposta divina a uma atitude cheia de significado. Já pensou que o próximo nível da sua prosperidade pode estar escondido em seu próximo ato de generosidade? Talvez a resposta que você tanto espera esteja disfarçada em um pedido simples de ajuda. Deus prova corações através das necessidades. Quando encontra fidelidade no pouco, confia o muito. Não subestime o que já está em suas mãos. Pode parecer pequeno, mas é suficiente para inaugurar um novo ciclo. Basta um passo, um sim, um gesto verdadeiro. É aí que começa a transformação interior que cedo ou tarde se refletirá no mundo externo. Prosperidade com propósito vai além de cálculos ou cifras, é enxergar com profundidade, ultrapassar o imediato, romper com aparências e construir algo de valor eterno. Esse estilo de vida exige coragem. Coragem para deixar para trás padrões antigos, remar contra a corrente do egoísmo e suportar o julgamento de quem ainda não compreende a força de uma vida generosa. O que se recebe em troca é incomparável. Paz que acalma, clareza de direção e um propósito tão forte que transforma a vida em uma dança guiada, onde cada passo tem sentido. Se estas palavras chegaram até você agora, não é acaso.
Existe um chamado profundo em sua alma que reconhece essa verdade. Talvez este seja o ponto de virada, o marco que abre uma nova estação de colheitas abundantes, conexões divinas e respostas maiores do que você já imaginou. E tudo começa com uma escolha: viver com intenção, transformar cada recurso em instrumento de amor. A grande questão é: você está disposto a ser esse canal de expansão? Está preparado para viver uma vida que não termina em si mesma, mas se multiplica em outros? Se a resposta for sim, prepare-se. Porque quando prosperidade se alinha com propósito, o impossível deixa de ser sonho e se torna inevitável. Chega de noites em claro, de coração acelerado sem motivo aparente, de respirações curtas, carregadas de preocupação. Hoje é o dia de soltar esse peso e deixar de carregar sozinho um fardo que nunca lhe pertenceu. Muitas vezes, a ansiedade financeira não nasce da ausência de recursos, mas da falta de confiança no que ainda não é visível. Um coração inquieto transforma contas simples em gigantes, cria dramas a partir de pequenos contratempos e fabrica cenários que nunca se concretizam. Essa agitação rouba o presente, drena forças vitais e ocupa o lugar onde deveria existir paz. Poucos percebem que essa turbulência interna cria uma frequência contrária, afastando justamente aquilo que mais desejamos atrair. Não é punição, é lei vibracional. Por isso, tudo precisa começar no interior. Primeiro, é necessário alinhar a energia à paz, para que a realidade externa reflita esse estado. Quando o coração encontra equilíbrio, portas se abrem, ideias chegam e caminhos são revelados. Não é preciso enxergar o roteiro completo, basta soltar o controle e declarar: eu escolho não ser refém do que não posso controlar. Isso não é negligência, mas fé em movimento, confiança em uma inteligência superior que opera mesmo quando os olhos não veem. O que você sente agora pode até ser real, mas não é definitivo. Não entregue sua história ao medo e não permita que a ansiedade escreva seus próximos capítulos. Existe uma diferença enorme entre responsabilidade e desespero. A responsabilidade organiza, enquanto o desespero paralisa. Quem vive prosperidade com leveza aprendeu esse segredo. Não se trata de correr atrás do dinheiro como quem foge de um incêndio, mas de caminhar com propósito, guiado por passos firmes. Eles não ignoram as contas, mas vivem acima delas, confiando que existe provisão sendo preparada nos bastidores, enquanto fazem sua parte em serenidade. Essa serenidade cria espaço para o novo. Soluções criativas, respostas inesperadas e recursos que desafiam a lógica surgem quando a mente está calma. Já notou que as melhores ideias costumam nascer no silêncio? A ansiedade grita, mas a sabedoria fala baixo. E enquanto você sintoniza no ruído do medo, não consegue ouvir a direção certa. A paz não é luxo, é estratégia. É base para decisões maduras, atitudes conscientes e escolhas eficazes. Viver em paz significa entregar de verdade, não pela metade, mas por completo, com a confiança de quem sabe que não caminha só. O cuidado de Deus não se manifesta apenas em grandes milagres, mas também em detalhes. Na conta paga antes do prazo, no contato que surge na hora exata, na mensagem que chega trazendo alívio. Porém, quando a ansiedade domina, esses sinais passam despercebidos e acreditamos na mentira de que estamos sozinhos, mas nunca estivemos. Quando entregamos nossas inquietações ao Criador, uma nova perspectiva nasce. A segurança deixa de depender de números e passa a repousar na presença de Deus. Mesmo sem enxergar o amanhã, você pode descansar hoje. O mesmo Deus que sustenta os lírios e alimenta os pássaros, cuida de você de maneira real, não como ideia distante. A maior transformação agora é sair do modo sobrevivência e entrar no modo confiança. Não é parar, é agir em fé.
Não é cruzar os braços, é dar passos corajosos. Quando o coração repousa em paz, os pensamentos ficam claros, o corpo se fortalece e a vida flui. Você se torna imã de soluções e repele a confusão. Se a ansiedade tentar puxá-lo novamente, lembre-se, ela é sintoma, não destino. O ciclo pode ser quebrado a qualquer momento. Respire fundo, levante os olhos e declare: eu escolho confiar, mesmo sem saber como tudo vai se resolver. Essa decisão rompe correntes invisíveis, alivia o peito, abre espaço para o novo e atrai milagres. O futuro não precisa repetir os padrões do presente. Ele pode ser mais leve, próspero e verdadeiro. Tudo começa quando você muda a frequência e decide não alimentar o medo. Onde o medo reina, a fé silencia, mas quando a fé assume, a história muda. Troque a pergunta "e se der errado?" por "e se tudo der certo?" Troque a necessidade de controlar pela confiança em entregar. No instante em que você solta, Deus assume. E quando Ele assume, o impossível se torna testemunho. Respire fundo e caminhe com confiança. O próximo capítulo está pronto para ser vivido por quem escolhe a paz antes mesmo da tempestade passar. Essa pessoa pode ser você. A liberdade que tanto busca não está no que ainda vai conquistar, mas em como decide caminhar daqui em diante. E tudo começa com uma chave simples e poderosa: gratidão. Não apenas pelo que já vê, mas também pelo que já está se movendo nos bastidores, mesmo sem ter se manifestado. Agradecer antecipadamente é maturidade espiritual. Esse gesto abre portas que permaneceram trancadas por anos. Quando você agradece como se já tivesse recebido, algo profundo acontece dentro de você. Sua energia muda, sua expressão se transforma e as circunstâncias externas começam a responder. Gratidão não é enfeite, é senha espiritual, é código que ativa o fluxo da abundância. Feche os olhos, respire fundo e sinta. Há um favor invisível se aproximando agora. Isso não é otimismo barato, é realidade vibracional. Cada pensamento grato é uma mensagem enviada ao universo, a Deus, afirmando: eu confio, eu acredito, eu reconheço o que ainda não vejo. Esse posicionamento é poderoso, porque um coração agradecido não precisa de provas para crer. Ele crê antes de ver, e nesse nível de consciência, tudo se torna possível. As oportunidades começam a encontrar você em qualquer lugar. Recursos surgem de fontes inesperadas. Pessoas se aproximam como se fosse coincidência, mas na verdade fazem parte de um plano divino maior do que você pode imaginar. A gratidão tem sua própria linguagem, que conversa diretamente com o céu. Quando ela deixa de ser ato isolado e se torna estilo de vida, uma leveza invade sua existência e desarma a escassez. Não importa o que o extrato mostre ou o que os olhos vejam ao redor. Continue agradecendo, porque há um movimento invisível agindo a seu favor. Essa frequência não apenas transforma o ambiente, mas remodela quem você é. Quanto mais você se conecta a ela, mais receptivo fica às bênçãos que já estão a caminho. Já pensou que talvez a chave não seja se esforçar mais, correr mais ou sacrificar mais, mas simplesmente agradecer mais? Talvez o seu milagre já esteja à porta, esperando apenas por um coração disposto a abrir. A resposta pode não vir da forma como imagina, mas virá de maneira precisa. E a gratidão é o combustível que mantém a chama da confiança acesa, mesmo quando não há sinais visíveis. Continue agradecendo, mesmo no silêncio. Continue agradecendo, mesmo sem respostas imediatas, porque aquilo que você planta em fé hoje será colhido em abundância amanhã. Cada oração, cada palavra, cada pensamento grato constrói a sua realidade. Nada está parado, nada se perde. Tudo está sendo gestado, tudo está sendo organizado. No momento certo, a colheita virá. Quem planta confiança, colhe celebração. O universo nunca ignora um coração agradecido.
Deus jamais despreza alguém que reconhece antes de receber. Essa é a fé que move montanhas, a vibração que rompe barreiras, a energia que está fluindo sobre você agora. Feche os olhos e veja sua vida transbordando em provisão. Imagine as peças se encaixando, o dinheiro chegando com naturalidade, as dívidas sendo quitadas de forma quase inexplicável. A promoção sendo anunciada, o cliente confirmando o contrato, o recurso surgindo de uma fonte inesperada. Permita-se sentir essa realidade como se já fosse sua, não amanhã nem em um futuro distante, mas agora. O tempo da fé é sempre o presente. Não espere que tudo esteja alinhado para acreditar. Creia primeiro e o restante se ajustará ao seu favor. Quando você ora como quem já recebeu, o universo responde de forma clara. Oração não é apenas desejo, é certeza no espírito. Está escrito: se creres, receberás. Crer é sua responsabilidade. O cumprimento é de Deus. Essa confiança é a ponte que transforma pedidos em respostas, pensamentos em realizações e intenções em milagres visíveis. Tudo começa com uma decisão: confiar e agradecer. Mesmo quando o cenário parece gritar o contrário, a gratidão permanece firme, insistente e constante. Essa constância é a chave que abre portais de prosperidade. E você já expressou gratidão hoje, não como um ritual vazio, mas com um coração carregado de fé, esperança e expectativa. Quem agradece de verdade, colhe em abundância. Gratidão prepara o terreno para o extraordinário. Ela dissipa o medo, purifica os pensamentos e transforma a mente em um solo fértil. E uma mente fértil é o lugar perfeito para o milagre florescer sem esforço, com suavidade e espontaneidade. É simples, mas é assim que as grandes viradas nascem. Um pensamento, uma palavra, um sentimento que de repente se materializa. Não ignore o que você está sentindo agora. Essa vibração pode ser o sinal de nascimento de algo muito maior do que você sonhava. Por isso, continue. Não pare aqui. A jornada já está em andamento, ainda que nos bastidores. Você está muito mais perto do que imagina de segurar nas mãos aquilo que já abraçou com o coração. Se chegou até este ponto, receba os meus parabéns. Você é diferente. Escreva agora nos comentários: eu fiquei até o fim para mostrar que não sou como a maioria. Eu vou conquistar muita prosperidade. Declare isso com fé. E se eu encontrar seu comentário, deixarei um coração como sinal de confirmação. Agora, clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela e descubra como começar essa nova fase da sua vida.